pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor, meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um desceu para casa justificado, o outro não. O que é rezar? Esse ato de se colocar em oração, o que é isso? São José Maria, no ponto 91 de Caminho, nos diz: escreveste-me, orar é falar com Deus. Mas de quê? De quê? Dele e de ti. Alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, ambições nobres, preocupações diárias, fraquezas, ações de graças e pedidos, amor e desagravo. Em outras palavras, conhecê-lo e conhecer-te, ganhar intimidade. Quando vemos este sentido do que é a oração, vemos que ela requer esta necessidade, ter intimidade. Se pararmos para olhar o modo como temos essa afinidade com os outros, poderíamos dizer que há 2 tipos de intimidade. Uma intimidade que é superficial, que a gente tem com um colega, com um conhecido, é de tempos, mas que não é amigo, não é próximo, eu não confio. E tem a intimidade propriamente dita, que é uma intimidade onde eu me mostro, onde eu me vejo, eu me mostro como eu sou, sem reservas, sem máscaras, sem coisas que escondem. Me mostro quem eu sou por inteiro. A real oração, ela tem esse ato. Esse ato de falar com Deus verdadeiramente com intimidade, uma intimidade real, não aparente. Um verdadeiro ato de encontro com o Senhor. E todo encontro, ele exige de nós que nós nos mostremos. Por isso tem que ter essa intimidade. Se eu meramente vejo o outro, não tem um real encontro, uma real pertença a Deus. Eu tenho que saber quem eu sou. Tenho que me reconhecer como eu sou. Eu tenho que saber me ver para me encontrar com Deus.
Senão não tem encontro de verdade. Eu tenho que saber quais são os meus erros, os meus defeitos, os meus vícios, as minhas feridas, aquilo que está em mim, aquilo que eu consigo, aquilo no qual eu sou claudicante, ando, mas meio nas mancadas da vida, e aquilo que para mim hoje se faz difícil ou impossível, no qual eu não consigo por mim mesmo. Eu tenho que ser realista e saber quem eu sou. E assim, poder ver-me, conhecer-me, para poder mostrar-me. Devo encontrar-me para poder me mostrar a Deus e conhecê-lo de fato. Me abrir, me deixar tocar, mostrar as minhas fraquezas, minhas feridas, minhas preocupações, aquilo no qual preciso de cuidados, abrir-se e deixar-se encontrar para fazer esta real experiência de amor, de se deixar ser amado e assim poder amar. Há uma série que ela mostra um pouco dessa realidade no qual vemos destes dois personagens no qual o Senhor coloca. Mostra talvez mais a realidade do fariseu, mas que nos mostra esse estado no qual podemos estar para podermos nos encontrar com Deus. A segunda temporada de The Good Doctor é uma série que mostra um médico um pouco diferenciado. Ele tem autismo e ele lutou para ser médico. E na segunda temporada tem um episódio no qual médico que o acompanhou, é quase o mentor dele, que tinha saído do hospital, antes era o gestor geral, agora tinha saído, estava no ambulatório, tendo uma consulta, e ali ele estava conversando com ele, tinha um paciente, e ele vai apresentando o paciente. Esse é o fulano de tal, ele tal coisa, e aí vai mostrando os sintomas que ele está dizendo que tem, que ele está com dor de cabeça, que ele está com febre, que tem isso, que tem aquilo. E aí ele fala, não são sintomas interessantes. Sintoma comum, normal. Só que aí ele começa a analisar, porque é aquilo que o paciente diz. O paciente não se conhece, não quer se mostrar. Só que aí, conforme ele vai vendo, vai analisando, ele vai vendo que tem mais coisas. E aí tem um momento que ele fala assim, tira o sapato. E aí quando ele tira, tem uma ferida imensa, cheia de bichos já. Ele fala, agora não sei se os sintomas são interessantes. Qual o problema do fariseu? Ele não tem sintomas interessantes. Ele não se reconhece, ele não se vê. E por isso não tem um encontro com Deus, não sai justificado porque não quer. Não tem um ato real de oração, porque não se conhece, se esconde, acha que está bom, sadio, só vai lá para dizer oi para o médico e ir embora. Para que a gente saiba se encontrar com Deus, nós precisamos nos conhecer e apresentar quais são as nossas doenças, quais são as nossas feridas, ser realista e dizer, olha, eu estou com problema, eu tenho isso aqui, tem esses sintomas, tem tal coisa, isso daqui está assim, eu tenho uma ferida que o negócio está ficando feio, eu tenho que mostrar aquilo que eu sou. Senão eu nunca vou me encontrar com Deus. Eu nunca vou fazer essa experiência real. Eu tenho que ser humilde e mostrar a minha realidade. Porque se eu fico me envaidecendo, eu vou me escondendo. E não mostro quem eu sou de verdade.
É isso que hoje, em meio a esta meditação, nós temos que ver. A meditação é esse ato de eu saber me encontrar com Deus. Mas a primeira coisa, sempre que eu tenho que me encontrar com Deus, é saber quem eu sou. Para fazer o encontro com Ele diante da verdade. Se eu não me reconheço, eu também não vejo Deus como Ele é. E aí eu fico me falseando as coisas. Porque eu não me vejo necessitado. Eu preciso ser humilde e me reconhecer. A humildade é isso. É a virtude que nos leva a nos reconhecer como nós somos. Saber quem somos com o pé no chão. Humildade vem de humus. E tem esse sentido. Eu saber quem eu sou. Nas minhas misérias. Eu não me inflo. Eu não me exalto. Eu sei quem eu sou. E mostro quem eu sou. O soberbo é o contrário. É aquele que se infla. É aquele que falseia as coisas. E assim mostra uma falsa grandeza, se engrandece por si próprio, se coloca acima, mas não sabe quem é, não sabe o que é, não se põe no seu lugar. Nós temos que ser humildes, porque o humilde, ele tem uma real contrição para se ter um encontro com Deus. O soberbo não tem contrição. O soberbo dá desculpas, mas não mostra a realidade. Um pouco, quando vemos esta parábola, vemos o sentido também do ato de confessar-se. E para confessar é necessário ter isso, a contrição. Mas, por vezes, muitos preferem, em vez de pedir perdão, se desculpar. Parece ser a mesma coisa, mas como apresenta C.S. Lewis em um de seus artigos, não é. Desculpar é tirar a culpa de si e colocar em outro. Pedir perdão é reconhecer o seu erro. Reconhecer quem é. Esse do ato próprio de contrição é reconhecer isso, reconhecer o seu erro. E mais, é este ato de sentir esta dor na alma, como apresenta o catecismo, e a detestação do pecado, a detestação daquele ato ao qual cometeu, que levou para longe, e se opor a esse pecado, não querer mais cometê-lo. É esse ato de ter um bom ódio daquilo que me afasta de Deus. E assim, poder verdadeiramente corresponder. O orgulhoso, ele não pode ter uma contrição, porque ele se eleva. Então ele vai falsear também isso. Ele vai dar desculpas. E assim, ele mostra uma falsa imagem. Ele vai se exaltar diante da contrariedade e vai falsear para si próprio. Eu consigo, eu posso, eu faço, eu sei, eu sou forte. O humilde,
ele tem esse ato contrário, de saber as suas fraquezas, de saber as suas limitações e de saber reconhecer que é Deus, não ele. E assim, ele sabe se colocar a ponto de corrigir-se. Por isso é necessário aprender a lutar pela humildade. Esse ato de reconhecer a graça de Deus e buscá-la. Esse esforço nosso de correspondência. E não de exaltação. Eu posso porque é Deus. É Ele que em mim age. Tem um bispo que muito me marcou ao longo da vida por uma atitude que ele fazia. Talvez a maioria sendo de Niterói talvez conheça. Do Alano, toda vez que em alguma celebração o pessoal aplaude ele não eu, e aponta sempre para a cruz. Marcante no seu aniversário, que por vezes celebrava no seminário, era dizer: tudo isso aqui não é nada para mim, é Ele. Ele, pregando o retiro de preparação para o leitorato da minha turma, falava algo que marcou e mostra um pouco desse traço ao qual os santos colocam. O que é a humildade? É saber que eu sou um instrumento. Santa Teresa de Calcutá colocava: eu sou um lápis, que é colocado nas mãos do Senhor. É Ele. É Ele quem faz. Sou mero instrumento. Esse ato de reconhecimento da sua pobreza. E para fomentar a humildade, algo que é importante é fazer o exame de consciência. Há 3 tipos de exame ao qual podemos fazer. Existe o exame particular, em geral colocado 2 vezes no dia. E ele coloca de modo específico, é particular para algo no qual eu vejo e necessito trabalhar. Olha, eu vejo que eu tenho um defeito sobre isso. Então, eu me examino. Até metade do dia, como é que eu fui em relação àquele ponto? Diante daquilo que eu vejo que eu sou claudicante. Diante daquilo que eu sou inapto. E ao final do dia, junto ao exame diário, vejam aquele mesmo ponto. Nessa segunda parte do dia, como é que eu andei? Eu correspondi a Deus? Eu consegui superar isso? Eu consegui corresponder à graça que Deus me dá para isso? Tem um exame diário para saber como é que eu fui no meu dia. Como é que eu fiz? Como é que eu correspondi a Deus diante do meu dia? E tem o exame objetivo, que é aquele que fazemos para a confissão propriamente. É porque o exame é tão importante e ajuda diante da humildade, porque eu me vejo sem máscaras. Eu tenho que me ver diante da realidade. Quem eu sou? Como é que eu fiz isso? Não posso ficar falseando. Eu não fiz isso, mas é por causa... Não. Eu não fiz isso porque eu sou fraco. Eu não correspondi a Deus. Eu não fiz aquilo porque eu tenho que ser realista no exame. Senão não é exame. E assim poder corresponder. Saber me examinar de modo decente. O que eu fiz no meu dia? O que eu fiz? Objetivamente, eu fiz isso. Como eu fiz? Como é que eu estive no meu trabalho? Como é que eu correspondi no meu trabalho? Como é que eu falei com a minha esposa? Como é que eu falei com meus filhos? Como é que eu falei com meu pai? Como é que foi? Objetivamente. Eu faltei com respeito? Eu fui grosso? Eu me empenhei? Eu não me empenhei? Eu fiz as coisas de qualquer jeito?
Eu tenho que ser realista diante daquilo que se tem diante de mim. E diante das minhas falhas, colocar já, bom, tem isso aqui, é uma matéria grave, beleza. Então faço um exame decente, pegando tudo, para poder examinar-me bem e poder me confessar bem. Quando eu não faço o exame, quando eu não examino como é que eu estou, eu não consigo me colocar. Não que a confissão não valha, a não ser que eu minta. Eu omitir algo de propósito, mas eu fiz mal feito. Eu tenho que querer mais, porque quando eu busco um exame real, me examino bem, coloco tudo, então eu aproveito realmente, de modo pleno, a graça de Deus que vem, para poder experienciar. Santo Afonso, quando em um dos seus livros, Preparação para a Morte, ele coloca atos que devemos fazer quando queremos e buscamos esta finalidade que é o céu. E um desses é a confissão semanal. Ah, padre, mas não é demais? Toda semana? Bom, a Sagrada Escritura diz que o justo peca 7 vezes. Bom, o justo é o correspondente ao santo. Ainda estamos longe disso. Então, se Santo Afonso se via tão pecador que se confessava quase que todo dia, quem somos nós? Então é saber. E se eu não tiver pecado mortal? Confessa os veniais. Fazer um bom exame de consciência e ver quais aqueles pecados passados que ainda eu não confessei bem. Colocar melhor para saber aproveitar esta graça de Deus. Essa experiência real de amor que Deus me dá. São José Maria falava a mesma coisa aos seus filhos, dizendo, é necessário esta confissão. Ele levava a experienciar o ato de contrição real, diante das suas pequenas falhas. A confissão também é um ato que leva-nos a crescer diante da humildade. Porque, bom, a gente quebra o nosso orgulho. Porque se há orgulho, então não me confesso bem. Porque eu vou ficar falseando. Eu tenho que ser realista. E aí eu mostro quem eu sou. Eu quebro, começando pela própria postura. Os santos gostavam sempre de colocar confessionário, porque ali já mostra o ato como eu me coloco, como um ato que quebra-me de joelhos. Eu me curvo, eu me coloco em estado de humilhação, eu dobro a minha cerviz dura, e assim eu já começo a quebrar o meu orgulho, e começo a alimentar e fomentar, bater no peito e reconhecer quem eu sou. E devo saber, para me confessar bem, que além dos 3 seis que tem a confissão, ela nos pede amor e comprometimento. Quais são os 3 seis da confissão? Primeiro, a confissão ela tem que ser contrita, completa e curta. O que é contrita? Eu tenho que estar realmente arrependido dos meus pecados. Eu tenho que ter esta dor e este bom ódio contra aquilo que eu fiz contra Deus. E para isso eu tenho que reconhecer, por isso o exame. Eu tenho que saber o que eu fiz e ter este ímpeto de detestar aquilo que me afasta do Senhor. Depois, ela tem que ser completa. Eu tenho que dizer tudo o que eu fiz. Os santos
Se não me engano, São José Maria aconselhava primeiro, solta a pedra pior, a mais pesada, e as pedrinhas vão em sequência. Qual é o pecado que me dá mais vergonha de falar? Qual é o pecado que para mim é mais difícil? Fala logo, porque sai o boi gordo, os outros vão. Tenho que mostrar isso. Eu tenho que ter esta desvergonha. E tem que ser curta. Padre, então tem que falar rápido, ou então tem que falar... Não é falar rápido de qualquer jeito. Curta é sem justificativa. É para você saber e apresentar-se como pecador. Não é para você pedir desculpa. É para você pedir perdão. Eu fiz isso, mas é porque... Não tem porquê. Eu fiz isso. Eu tenho que falar o que eu fiz, de modo objetivo. O pecado, ele tem nome, sobrenome e endereço. Eu tenho que dizer isso. O que é ter nome? Eu tenho que saber o que eu infringi. Eu não fui na missa, então é objetivo. Não guardei domingos e festas. Como? Faltei a Santa Missa. Não busquei nutrir-me daquilo que eu tenho necessidade. Eu ofendi meu pai. Então, o 4º mandamento, honrar pai e mãe. Eu fui contra uma autoridade, honrar pai e mãe. Eu tenho que colocar isso de modo real. Sobrenome, o quê? Não adianta, eu pequei contra o 1º, 3º, 5º, não me diz nada. 1º mandamento, se você pecou, é contra o 1º mandamento. Todos os pecados são contra o 1º mandamento. Você vai contra Deus. No final das contas, você não me disse nada. Pequei contra o 4º mandamento. O quê? Você pode ter falado mal do seu chefe. Você pode ter agredido sua avó. Tudo contra o 4º mandamento. O que você fez? É necessário que eu coloque. Porque se eu não coloco de modo real, eu não mostro qual é a minha ferida. Eu fico colocando sintomas alheios. E tem que se mostrar o endereço. Eu tenho que saber a profundidade daquilo. Qual a intensidade que aquilo está penetrado em mim? Padre, eu não me confesso desde 1900 e Deus sabe quando. Tá, então você coloca. Primeira coisa que se faz na confissão: quanto tempo você não se confessa? Depois, da última vez que você se confessou, você cumpriu a penitência? Sim ou não? Se não, colocar. E aí, soltar os pecados. E falar: eu pequei contra isso, fazendo tal coisa, tantas vezes. Padre, faz 2 anos que eu não me confesso, não sei quantas vezes. Muitas vezes, colocar a intensidade. Para saber o quanto aquilo está presente. Para diante do conselho, aprender e ver o modo como sair. Porque pode ser algo ocasional e superficial, ou pode ser extremamente arraigado e ter se tornado um vício. E além disso, é saber experienciar o amor. E por que o amor? Porque na confissão entramos condenados e saímos livres. Entramos feridos e saímos curados. Entramos mortos e saímos reconciliados e saímos ressuscitados. É a experiência de saber que Deus sempre vem ao meu encontro e derrama a sua misericórdia, me resgata, mostra o seu amor. E por que comprometidos? Porque exige a minha luta.
Não basta eu levar as coisas. Vou, me confesso e depois continuo na mesma. Eu tenho que ter esta dor, essa luta para não mais pecar, esta correspondência com a graça. Eu sei que eu sou fraco, então eu vou me afastar das ocasiões, das más amizades, daquilo que me leva ao pecado. Eu vou buscar me fortalecer com aquilo que eu posso me nutrir mais. Onde que está a minha vida de oração? No que eu tenho que me empenhar mais? Se é necessário fazer certas penitências para fortalecer-me diante dos combates a qual eu necessito. Mostra esse comprometimento diante do amor recebido. E te expressar este amor diante dos outros. Assim como a palavra ela vem e deve fecundar e nos fazer ser diferentes, a confissão ela também tem que me levar a manifestar essa experiência de amor, essa transmissão do amor, sendo também diferente. Com a minha família, com os meus amigos, no meu trabalho. Senão, eu sou como o publicano, que vai, se envanece, mostra que é muito grande e vai embora do mesmo jeito. Eu tenho que mostrar e querer ser diferente. Como? O modo como eu falo com a minha esposa, com a minha noiva, com a minha namorada, no modo como eu trato os meus filhos, como eu corrijo, como eu falo, no modo como eu falo com os meus pais, com o devido respeito, com a devida correspondência, no modo como eu apresento os meus amigos, nas conversas que tenho, no meu modo de falar, de brincar, no meu trabalho, no meu estudo, o modo como eu me comprometo. Eu tenho que querer mudar. Esse é o ato de justificar-se. Eu reconheço que eu sou pouco, que eu sou necessitado como publicano. E me abro à graça de Deus para ser diferente. A humildade, ela pede isso. Leva-nos a um encontro, a uma intimidade, a um amor. E que me faz anunciar este mesmo amor ao qual eu recebi. Vemos a Virgem Santíssima, ela é imaculada. Nela não houve sombra de pecado. Mas, como apresenta o Evangelho de São Lucas, e os próprios padres da igreja comentam que o mais próximo que ela chegou da dor do pecado foi quando Nosso Senhor, aos 12 anos, se perdeu em Jerusalém, em meio ao retorno. Ali ela ficou sem aquilo que era mais precioso, o Senhor. E o que ela fez? Tem este empenho em encontrá-lo. Este buscar em meio à caravana, este retornar a Jerusalém, este empenho em buscar em todos os lugares, e o encontra no templo. E quando encontra, não é com escândalos, é de modo humilde, correspondente. Esse ato de demonstrar esta felicidade em encontrá-lo e o amor, ela nos ensina a fazê-lo, a saber, reconhecer essa nossa grande perda de perder o Senhor diante dos nossos pecados, diante das nossas ofensas, reconhecer quem somos, onde estão os nossos erros, e nos empenhar em ser diferentes e nos empenhar em encontrá-lo, em ir ao seu encontro, diante desta humildade, para encontrarmos com amor e assim podermos ser
quem Ele quer que nós sejamos. Dou-te graças, Senhor, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.